todo esse vídeo está sendo filmado num local aberto, que na minha direita tem pessoas ouvindo música nessa casa, na minha esquerda também tem pessoas ouvindo músicas, só que aqui tem mais paredes, né, para abafar o som, vamos dizer assim, e na minha frente tem pássaros cantando. Então, se você está ouvindo esse barulho, está lhe incomodando, saiba que é uma forma de testar a questão do quão abrangente é a captação desses sons externos, né, próximos dos dois sistemas de microfone. Tudo bacana com vocês? Muito obrigado por assistirem a esse vídeo em que eu vou falar sobre o Saramonic Blink 500, aqui na versão B2 com 2 transmissores. O sistema que a gente está discutindo é um sistema wireless lapela que, por ter 2 transmissores, é ideal para situações de entrevista, programas de TV e também casamentos, dentre tantas outras possibilidades. E aqui, como vocês podem observar, eu estou fazendo um comparativo com o Tascam DR10L. Falar rapidamente aqui sobre as vantagens e desvantagens. Como vocês podem observar, é um aparelho muito pequeno. Acreditem também, ele é muito leve. Então, se você usa sua câmera no gimbal, provavelmente, se você não estiver trabalhando no limite do peso, você vai conseguir balancear o seu gimbal com o receptor. O transmissor você vai conseguir colocar facilmente escondido num bolso de um noivo ou mesmo no lateral aqui de um entrevistado sem grandes dificuldades. A questão é que o plástico dele é um plástico bem simples. Claramente ele parece ser inferior, você batendo aqui nele, inferior ao do Tascam, certo? Seria um pouco semelhante ao plástico de um controle, tá? Não é uma coisa que, se cair, acredito eu, vai quebrar. Se vocês observarem bem, ele tem aqui um microfone próprio dele, que é interno, vamos dizer assim, semelhante ao que o Rode Wireless Go oferece. E aqui temos o microfone lapela que é conectado na lateral. Se vocês observarem, a conexão P2 não possui uma trava de segurança, como acontece aqui no Tascam, então há um certo risco aí de um entrevistado, alguém que você colocou o microfone mexendo possa desconectar. Um ponto negativo do Saramonic é que ele tenta passar por meio de uma única iluminação aqui muitas informações, o que pode ser complicado para um usuário iniciante do sistema. Ele tenta te dizer se o Saramonic está conectado com o receptor, ele também te informa o nível de bateria e também vai te dizer a questão do ganho que você colocou, você setou aqui no transmissor. E eu aproveito para falar de um outro ponto negativo, é que você só tem controle do ganho no sistema através do transmissor. Muitas vezes esse controle do ganho pode se tornar inviável durante uma gravação. Ninguém vai sair no meio de um casamento para mexer no lapela do noivo ou do padre, pastor, se ele começar a alterar o tom de voz ou não for conforme você imaginava. Existem sistemas, sim, que têm um controle de ganho no receptor. Você também não tem a informação do nível de bateria dos transmissores se você está do outro lado da câmera. O receptor só mostra o nível de bateria do próprio receptor. O sistema Saramonic possui bateria interna, o que pode ser um ponto positivo para alguns, por deixar o sistema mais leve, por não ter que gastar com pilhas, e pode ser um ponto negativo para outros. A questão é se você grava muito tempo em sequência, ou faz muitos trabalhos ao longo do dia, e você não consegue aí abarcar a bateria do sistema Saramonic, o pessoal que trabalha na campanha política, coisa do tipo. Mas observe que tem um bom tempo de duração aí essa carga, tá? Aí eu não posso te falar sobre a questão da durabilidade dessa bateria interna a longo prazo, que ela vai ter o tempo de vida útil dela, quantas recargas ela realmente aceita, o quanto ela segura essa carga aí quando estiver mais velha. Mas no começo que a gente está utilizando é um sistema bem bacana, a bateria interna. E um outro ponto negativo que eu vejo no Saramonic é que ele não separa para o som estéreo, um lado ficar com um dos transmissores e o outro lado ficar com o segundo transmissor, ou seja, left e right ficarem cada um com um transmissor. Em outras palavras, ele mistura tudo nas duas faixas. Você não consegue separar, se tiver uma entrevista, você não consegue separar o áudio de uma pessoa e de outra. O que é muito comum você fazer na pós-produção, pegar cada faixa mono e transformar em estéreo e você trabalhar com essas duas faixas separadas. Vai que alguém falou, se intrometendo na fala
de outro entrevistado, algo nesse sentido, você consegue ali, se não estiverem próximos, separar, tá? Sobre os pontos positivos do Saramonic, ele se conecta muito fácil com o receptor. Eu fiz alguns testes com o sistema Saramonic, eu não vi interferências, mesmo em igrejas, em prédios comerciais, pessoas utilizando vários celulares, sistema Wi-Fi, também pessoas e profissionais utilizando aqueles rádios transmissores, não vi questão de interferência. Cheguei a fazer testes próximos e distantes do receptor, transmissor, e também não observei muita interferência. O pessoal costuma falar, tem 100 metros de distância que você pode utilizar. Só que muitas vezes nós não vamos filmar toda essa distância, é mais uma questão de marketing e de trazer segurança para o consumidor. Eu também fiz alguns testes, passando por uma parede, passando por várias pessoas na frente e também não vi questão de interferência. Só que eu também não vejo muito sentido em fazer uma transmissão que tenha 2, 3 paredes entre a câmera e o entrevistado, a pessoa que está falando, até porque o que é que você está filmando se tem 3 paredes na frente, né? Mas, enfim, é uma coisa que dá mais segurança para o usuário. Então é isso, pessoal. Agradeço muitíssimo a todos que assistiram aqui a esse vídeo. Deixe o like, se inscreva para a gente poder trazer mais vídeos com sistemas lapela, gravadores e material de videomaker, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não